Ok. Estamos a 1 minuto y 6 segundos de que empiece. Pero Olá, bom dia para quem está no Brasil, boa noite. Ao contrário, Sim. Eu sempre erro. Bom dia para quem está na Nova Zelândia, boa noite para quem está no Brasil. A gente iniciou agora o webinar, a gente está esperando as pessoas entrarem, elas estão entrando agora gradualmente. A gente vai esperar um pouquinho mais para que toda a audiência esteja, ou pelo menos parte dela, para a gente começar. Mas é importante dizer que a gente está aqui hoje para falar das mudanças que a imigração anunciou recentemente sobre os vistos de trabalho aqui para a Nova Zelândia. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Karine Marquezine, sou consultora estudantil e coach de carreira aqui da CIE International. Estou aqui com Lina Gonzalez, que é a nossa Immigration Advisor licenciada na Nova Zelândia, e ela quem vai explicar para vocês todas essas mudanças que aconteceram. A gente sabe que essas mudanças geraram muitos movimentos e muitas questões, né? E hoje vocês vão sair daqui sem nenhuma dúvida, assim a gente espera. Tá? A gente já está esperando as pessoas entrarem para começar a falar, para que ninguém que se inscreveu perca nada. Então, a gente vai dar um tempo aqui. E quem já estiver aí, se puder ir dizendo de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo, se estão aqui na Nova Zelândia, se estão no Brasil. E se estão no Brasil, de onde? De onde vocês estão falando? De que cidade? Luiz Porto está dando bom dia. Oi, Luiz, tudo bom? Luiz está conectado de North Shore. Provavelmente. Aqui, na Nova Zelândia. Então, a gente está só esperando mais pessoas entrarem. As pessoas que se inscreveram, assim, de novo, esse webinar ele é para as pessoas que se inscreveram. Né? Então, essas pessoas receberam um link por e-mail e elas têm que entrar nesse link para acessar o webinar, para conseguir assistir o webinar. Então, a gente tem que esperar um pouquinho, a gente vai esperar um pouquinho aqui que essas pessoas entrem, consigam acessar o link para assistirem, que ninguém perca nada. Tainá está aqui também. Beijo, Tainá! Obrigada por estar assistindo. E a gente vai esperar outras pessoas entrarem para começar. Esse webinar é especificamente para, assim, ele tem um propósito, ele é especificamente para falar dessas mudanças, como a gente tinha dito, das mudanças para os vistos de trabalho, como elas afetam as pessoas que já têm um visto de trabalho, ou como elas afetam as pessoas que pretendem aplicar por um visto de trabalho aqui na Nova Zelândia. Mas isso não impede que depois, no futuro, a gente faça outros, né, com outros temas, e aí vocês podem dizer também no final da apresentação que temas vocês querem saber, para a gente preparar para vocês um novo webinar para tirar dúvidas sobre outros temas que surgirem, tá? Então, assim, é importante que vocês digam o que vocês mais têm dúvida em relação à Nova Zelândia, em relação a migrar para um outro país, e a gente pode, sim, preparar um outro webinar para vocês. A gente já tem outras pessoas aqui, Fernanda está falando de Queenstown, bom dia, Fernanda! Matheus Tavares está falando de Minas Gerais. Que bom. Silva está aqui. Howick. Em Howick. Sim. Sim, Auckland. Tem outras pessoas entrando. Eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, tá, gente? A gente vai começar com uma apresentação. A gente preparou uma apresentação para vocês, falando sobre todas as mudanças. E Lina abriu, fez uma zoada aqui. A gente preparou uma apresentação, essa apresentação, Lina, nessa apresentação ela vai explicar todas as principais mudanças, os detalhes dela. E durante a apresentação, vocês já podem escrevendo as perguntas de vocês. A gente vai separando aqui as perguntas e no final a gente vai responder todas as perguntas que a gente conseguir.
tá? Então a gente reservou um tempo para o final, para que Lina responda todos os questionamentos que vocês tiverem, mas vocês não precisam esperar até o final para fazerem as perguntas. Agora sim. Você me pode escutar? Bruna tá falando de São Paulo. Gente, vocês estão ok. conseguindo ouvir? Agora vocês já estão conseguindo ouvir? Eu acho que sim. Sim? Alguém pode confirmar? Vocês estão... Luiz Porto também não tá ouvindo. Você já tá conseguindo ouvir agora, Luiz? Você pode confirmar se está... Sim? Tá tudo certo. Ok. Já estão ouvindo agora, então a gente recebeu agora aqui a mensagem de que vocês já estão ouvindo. Sim. Tá? Então eu vou só repetir, porque vocês não devem ter ouvido nada que a gente falou até agora. Então vamos lá. A gente pede desculpas por isso, inclusive, mas vamos lá. Esse webinar é para falar exclusivamente sobre as mudanças que foram anunciadas pela imigração para os vistos de trabalho, a mudança na legislação dos vistos de trabalho na Nova Zelândia. Algumas dessas mudanças começaram no dia 7 agora e outras vão acontecer nos próximos 18 meses. E a gente já falou disso, a gente fez um blog no nosso website, mas muitos questionamentos a gente continua recebendo e muitas pessoas estão vendo essas mudanças de uma forma unicamente negativa. E é para isso que a gente está aqui hoje e Lina vai explicar quais são os prós e os contras dessas mudanças, porque existem prós também, não só contras. É isso que a gente vai esclarecer aqui. E a gente vai abrir, no final dessa apresentação, a gente vai abrir um espaço para perguntas, mas vocês não precisam esperar até o final para fazerem as perguntas, vocês já podem começar a escrever as perguntas de vocês aí. A gente vai separando as perguntas e no final a gente vai responder o máximo de perguntas que a gente conseguir, tá? Então, Lina vai começar explicando a princípio, né, os prós e os contras, e a gente vai seguir até o final. No final a gente responde as perguntas de vocês, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Ok. Vamos só passar aqui. Sim. Tá. A gente vai começar apresentando a gente, para quem não conhece, a gente sabe que muitos de vocês já são nossos seguidores, já acompanham a gente há algum tempo, mas também tem pessoas novas, então assim, nós somos a CIA International, né? A CIA é uma agência não só de intercâmbio, mas principalmente de imigração. A gente tem Lina, que é a nossa Immigration Advisor licenciada, aqui na Nova Zelândia, e tem 10 anos já, que esse ano a gente está completando 10 anos, então é um ano de celebrar, né, essa conquista de 10 anos, e a gente está, com esses 10 anos, muito preparado, na verdade, para realizar sonhos. E quando a gente fala de sonhos, na verdade, a gente não está falando só porque muita gente fala, realizar, o que é o realizar sonhos, né? A gente realiza sonhos sem tirar os pés do chão, porque realizar sonhos é tornar um sonho, um desejo, um objetivo, realidade. E para isso a gente precisa manter os pés no chão, né? A gente sempre costuma dizer que tem clientes que chegam até a gente e quando ouvem a nossa opinião, os nossos conselhos, às vezes não gostam do que ouviram, né? Porque ouviram de outras agências ou de outras pessoas que era só vir, que era só fazer, e não é assim. A gente sabe que migrar é um processo, mas é um processo possível, mas ele é um processo. Ele é um processo que tem etapas, e essas etapas têm que ser cumpridas para que ele seja feito da melhor forma possível, né? Então, assim, a gente está aqui para atender de forma personalizada cada uma das pessoas e entender qual é a situação e as necessidades de cada pessoa, de cada família, e a partir daí, sim, preparar um plano, o melhor plano para aquela pessoa ou para aquela família especificamente. E uma coisa que é muito importante mencionar, que é o que a Karine falou, a gente tem 10 anos de excelência, 10 anos fazendo todas estas
essas possibilidades ou estes sonhos possíveis. A gente tem muitas acreditações, mas eu acho que a acreditação mais importante é que a gente é Immigration Advisor, que a gente está acreditado pelo Immigration Advisor Authority, para fazer todo tipo de visto de trabalho, visto de residência, visto de estudante, visto de visitante. E a mensagem do dia de hoje é invitar você, que se você quer emigrar na Nova Zelândia, se você quer fazer qualquer processo, incluso se você quer estudar, é muito importante que você visite o site do Immigration Advisor Authority, que a gente pôs aí na apresentação, e você pode olhar por a pessoa, você pode olhar por o nome dessa pessoa, e você pode encontrar histórias e quantos anos essa pessoa está fazendo este processo de ser Immigration Advisor. E isso é muito importante, porque muitas pessoas terminam com processos negados ou com problemas em geral, porque não procuraram um advice ou uma assessoria desde o princípio com pessoas que têm uma reputação ou que têm uma trajetória nisso. Sim, então, se vocês quiserem consultar, vocês podem entrar nesse site que a gente colocou aí na tela. Esse site você coloca o nome da pessoa e você checa se ela realmente é uma Immigration Advisor licenciada, quanto tempo ela tem de experiência, tá? E esse tempo de experiência também é muito importante, porque existem muitos Immigration Advisors recém-formados, recém-licenciados, né? E que no futuro a gente sabe que vão ser bons Immigration Advisors, mas hoje não tem a experiência. Então, assim, a importância de você entregar o seu sonho na mão de alguém que tem experiência, que sabe como a imigração pensa, sabe quais são todas as mudanças que já ocorreram, o que é que ocorreu, e consegue, inclusive, prever algumas mudanças, né, para o futuro. Tá. Esta é somente uma visão das estatísticas da aprovação dos vistos. A gente tem muito sucesso nessa aprovação de vistos. E, por supuesto, a gente não pode prometer que um visto vai ser aprovado. É parte do processo. A gente faz todo o que é possível para conseguir, mas isto é um pouco a visão da reputação que a gente tem fazendo isso por muito tempo. Sim, assim, essas estatísticas, é como a Lina falou, a gente não tem como garantir um visto, mas as nossas estatísticas mostram que a gente faz o melhor que a gente pode, o melhor, a gente dá o nosso melhor, e é por isso que a gente tem esse resultado. A gente vai falar um pouquinho do que a gente faz, né? Então, assim, como eu falei, a gente é agência não só de estudos, não só de intercâmbio, mas também de imigração. Então, hoje a gente processa todos os tipos de vistos, né? Lina faz assessoria para o processo de todos os tipos de vistos. E o processo para o visto estudante, ele é gratuito. Então, assim, se você quer aplicar um visto estudante com a gente, você não vai pagar por essa assessoria. Você vai ter esse processo gratuitamente, tá? E aqui a gente começa a entrar um pouquinho nos planos das pessoas, né? Então, assim, o primeiro passo, como a gente falou, é um processo. Migrar é um processo, né? Então, se você tem, primeira coisa, qual é o seu plano? Então, assim, primeiro o seu objetivo, né? O que é que você quer, onde você quer chegar, qual é o seu plano, daí você alcança esse objetivo e esse objetivo a gente vai te ajudar a alcançar, na verdade, a gente vai traçar. Tudo começa, muitas vezes tem muita gente que vem para cá estudando, e não sabe nem se quer ficar ainda, né? Chega aqui, eu quero estudar, quero conhecer, quero ver como é que funciona. E quando chega aqui, quer ficar, né? E assim, o bom a vantagem, o diferencial da Cia International é que a gente não faz só o processo de estudante. A gente pode te acompanhar até a sua cidadania aqui na Nova Zelândia, né? Então, a gente vai acompanhar todos os seus planos aqui. Essa é a nossa equipe, né? Nossa equipe tem crescido, assim como a empresa, né? Essa é a nossa equipe, a gente tem escritório na Colômbia e aqui na Nova Zelândia, e hoje a gente tem muitas pessoas, e tem pessoas que têm um background bem... são pessoas viajadas, são pessoas que já trabalharam em outras empresas, que têm experiências aqui na Nova Zelândia, e o mais importante, todas elas são imigrantes, né? Então, assim, são pessoas que passaram pelo que os nossos clientes estão passando, né? Então, a gente sabe, e esse é mais um diferencial nosso. A gente consegue se colocar no lugar do cliente, porque a gente também já passou por isso. Então, a gente entende todas as etapas do processo.
uma coisa, só um lembrete, não importa onde você esteja, você pode estar em qualquer parte do mundo, a gente consegue trazer você para cá, fazer um processo para você. Você não precisa estar na Nova Zelândia, ou no Brasil, ou na Latinoamérica só, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo. E a gente consegue fazer o seu A processo. gente espera aqui. Sim. Vamos lá. Bom, Lina vai começar a falar agora do propósito, né, desse webinar, que são as mudanças mais importantes, né, e como elas podem afetar você. Tá? Ela vai falar o detalhe das mudanças mais importantes. Tá? Então, mudanças, a gente vai dividir a apresentação em 2 grandes mudanças. As mudanças vigentes a partir de 7 de outubro. Ou seja, que começaram essa semana agora. Exatamente. E as mudanças que vão transicionar nos próximos 18 meses. Então, são 2 aspectos diferentes. A gente vai começar com as mudanças mais recentes. Ok. A primeira coisa que eu quero enfatizar e falar é que há muitas categorias de vistos de trabalho. Não existe uma só categoria. Isso é muito importante porque as pessoas ficaram assim muito nervosas porque o visto de trabalho mudaram e pensaram que somente o visto que todos os vistos de trabalho mudaram, e não é completamente certo. O visto que foi afetado a partir do 7 de outubro é o visto de Work to Resident, sob a categoria da Accredited Employer. Tá? Mas isso é importante mencionar para começar a entender o contexto de todas essas mudanças. E que é esse visto, para as pessoas que não sabem, que não conheciam esse visto de talento, ou o visto de Work to Resident sob esta categoria da Accredited Employer. Então, é um visto com uma duração de 30 meses, que permite trabalhar por 24 meses com o mesmo empregador, que é um empregador acreditado, e tem 6 meses para aplicar diretamente a residência, sem passar por esse tradicional sistema de pontos, que é o sistema da Skill Migrant Category. Esse empregador tem que fazer um processo de acreditação para poder oferecer esse visto, para poder ser o sponsor nesse visto para esses empregados. Então, quais são as mudanças principais para esta categoria especificamente? Uma é o novo salário mínimo exigido de 79.560. Antes de 7 de outubro, era 55 mil dólares neozelandeses. A segunda mudança uma coisa importante, que as pessoas se podem beneficiar de obter o visto de residência depois de 2 anos. Isso não ha mudado. Para pessoas que aplicaram ou pessoas que vão aplicar agora. Se cumpre o mínimo requisito dos 79.560 dólares anuais, essas pessoas podem pegar a residência depois de 2 anos trabalhando para esse empregador. O que foi eliminado é a possibilidade de obter diretamente o visto de Permanent Resident Visa, em vez do visto de Resident Visa. Essa foi a mudança para que as pessoas que tinham essa Work to Resident com salários em cima de 90 mil dólares por ano. Então, assim, o que é essa diferença básica? Porque esse foi o ponto que as pessoas mais perguntaram. Então, assim, é importante reforçar. Né? O que é que mudou no Talent? Né? E essa é a razão por la que muitas pessoas na comunidade brasileira falaram de coisas que não são certas, como que é muito difícil pegar a residência. A gente não pode pegar a residência agora porque a imigração eliminou a possibilidade de pegar a residência, o qual não é certo. Sim. Lina vai explicar mais pra frente, a gente explica isso detalhadamente, mas assim, o que mudou foi pro visto Talent. O salário, que antes era 55 mil exigido mínimo, né, e agora tá muito mais alto. Mas assim, você continua com a possibilidade de conseguir o visto de residência. O que acontecia antes, né, Lina? Porque, por exemplo, agora, se você consegue esse visto do Work to Residence Visa, você trabalha por 2 anos no mesmo empregador, tem 6 meses para aplicar a sua residência, né? Que normalmente tem duração de 2 anos, e depois você aplica para residência permanente, né? O que existia antes e que deixou de existir é que agora você não tem mais a possibilidade. Isso. Antigamente, quem tinha esse mesmo visto, só que tinha um salário
acima de $90.000 por ano, ele podia, em vez de aplicar depois de 2 anos a residência, ele aplicava para a residência permanente direto, né? Isso é que deixou de existir. Mas pouquíssimas pessoas estão dentro desse visto. Então, assim, pouquíssimas pessoas estão dentro do Work to Residence e menos pessoas ainda tinham um salário acima de 90 mil para passar direto para a residência permanente. Então, isso afetou quase ninguém. No final das contas. Afetou pessoas. Afetou pessoas com salários muito assim, altos. Exatamente. Mas, que não é a maioria. Exatamente. Mas não significa, e eu quero enfatizar nisso, que você não pode pegar a residência. As pessoas que têm Work to Resident e as pessoas que vão aplicar a Work to Resident podem pegar a residência. Isso não ha mudado. O que mudou unicamente é esse pathway, essa possibilidade de ficar com uma opção um pouco mais curta e pegar residência permanente para pessoas com salários altos. Tá? Gente, eu queria um feedback de vocês se ficou claro, porque assim, a gente quer que isso fique bem entendido, porque foi uma das maiores. A gente recebeu muitas perguntas sobre isso. E assim, se vocês entenderam, se ficou claro, dá um ok aí. Se precisarem se não entenderam, avisa também que a gente reforça. Tá? E uma outra coisa importante também, né, Lina? Assim, a diferença entre a residência e a residência permanente, só explica para as pessoas que algumas pessoas têm dúvida também. Sim, é um diferencial um pouco técnico, porque as duas opções, residência e residência permanente, você pode viver na Nova Zelândia, você pode morar, você pode estudar, você pode votar na Nova Zelândia, você pode ter acesso ao sistema de saúde. Não há uma diferença nisso, você tem todos os direitos. A única diferença é que as pessoas que pegam residência têm travel condition, tem uma travel condition, ou condições de viagem, que normalmente são por 2 anos, expiram em 2 anos. As pessoas que têm residência permanente, esse travel condition, condições de viagem, são indefinitely, indefinidas. Então, essas pessoas, se quiser, quando pega na Permanent Resident, pode sair da Nova Zelândia para morar no Brasil por 4, 5 anos e pode voltar, porque esse travel condition não tem uma fecha de expiração. Essa é a maior diferença. E normalmente o processo é que as pessoas pegam residência, passam esses 2 anos, aplicam a Permanent Resident, que é um processo bastante sencillo, bastante simples, e aos 3 anos desse processo, se mostra um compromisso com o país, porque é morado no país, pode pegar a cidadania, pode pegar o passaporte, que é o que muitas pessoas querem pegar, passaporte KIP. Então, é claro? Tudo certo? Sim, ficou assim. Por favor, deem feedback pra gente se ficou claro. Perfeito. A realidade dos vistos. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que assim, o visto mais aplicado na Nova Zelândia é o Essential Skills. De visto de trabalho. De trabalho. Sim. Então, assim, é o Essential Skills e assim, para mostrar para vocês que ele, por enquanto, não foi afetado. Exatamente. Então, para tranquilizar as pessoas, a gente vai falar disso mais na frente, mas só para mostrar as estatísticas para vocês. Ok, agora a gente vai começar a falar de esta mudança do 7 de outubro. Quais são os contras, quais são os prós? Que foram apenas pro Talent, né? Que pro Work to Residence Visa, só reforçando. Sim. Quais são os contras e quais são os prós? Os contras é o salário, né, Lina? Sim, que subiu o salário, e isso é uma realidade. E isso vai afetar pessoas que tinham um salário ou potencialmente podiam aplicar a um visto de Work to Resident, mas agora esse salário é muito mais alto. Eu acho que os empregadores vão compreender que tem que aumentar esse salário se são uma accredited employer. A outra coisa é que as pessoas com salários altos não vão ter essa possibilidade de pegar diretamente a residência permanente, mas essas pessoas podem pegar a residência, que é o que a gente estava falando antes. Os prós. Então, os prós é que existem outras categorias de visto para serem aplicadas, ou de visto de trabalho, existem muitas categorias, né? E que é mais comum, ou seja, que a gente já mostrou no gráfico anterior, que é a Skilled Migrant Category, continua, ou seja, você consegue a residência com essa categoria, independentemente de ter tido um talent ou não, né, Lina? Exatamente. Essa categoria, que é a Skilled Migrant, que é a categoria mais usada para pegar residência, não ha sofrido nenhuma mudança.
Pode que outro ano, pode que mais adelante vai haver mudanças nessa categoria, mas agora não há mudanças particularmente específicas para esta categoria, então isso é positivo. Ou seja, a residência por pontuação continua como era antes. Exatamente. Agora, a gente vai falar das mudanças desses próximos 18 meses, que é esse período de transição. Ok. E a gente dividiu essas mudanças em 3 grandes áreas, são 3 grandes mudanças mais importantes. A primeira mudança é a unificação de 6 tipos de vistos, que são esses vistos que a gente pôs na apresentação, e esse novo esquema, é o esquema de Temporary Work Visas. Esse novo esquema que vai entrar em transição nos próximos 18 meses. A gente não sabe, todavia, se vai ser nos próximos 6 meses, no próximo ano, ou nos próximos 18 meses, quando vai começar a regir esse novo esquema de Temporary Work Visa. Porque a imigração não deixou isso claro, ele só falou que era nos próximos 18 meses. Então, dentro dos 18 meses, elas vão acontecer, mas ninguém sabe exatamente quando. Ok. Quais são os contras? Um dos contras principais deste processo de unificação é que no futuro deixará de existir o visto de Work to Resident, sob a categoria da Accredited Employer. Porque este visto vai ser unificado com esses outros vistos, como Essential Skills e os outros vistos que a gente falou. Quais são os prós? Vai ser um processo mais sencillo, mais simplificado, tanto para o empregador como para o empregado, neste processo de novo esquema de Temporary Work Visas. E vai existir menos categorias de vistos, e isto vai dar também mais certidumbre para que o processo seja um pouco mais rápido. E as pessoas vão poder entender muito mais fácil os requisitos, porque agora a gente tem tantos processos ou tantas categorias que muitas pessoas confundem os requisitos. A gente tem exemplos de pessoas que vêm com vistos negados ou com problemas com imigração. Ou que aplicaram o visto errado, né? Então, assim, estão tendo problemas com imigração porque aplicaram o visto errado. Porque são tantas categorias e cada categoria tem um critério diferente que isso fica confuso a partir depois que essas mudanças forem implementadas, isso vai ficar mais fácil. Sim. Que é o incerto? O incerto é que a imigração falou que neste processo desse novo esquema vai existir requisitos para este novo processo. E vai ser 3 grandes requisitos: um employer check, job check e worker check. Imigração falou um pouquinho de como é esse processo, mas não detalhou todavia que é exatamente o que vai pedir, por exemplo, para o worker check, que vai pedir para esses trabalhadores que querem pegar um visto, um novo visto de temporary work visa. Então, isso todavia está por definir. Ok. E o que é importante é assim, a acreditação de todos os empregadores. A partir do momento que essas mudanças ocorram, que elas entrem em vigor, todas as pessoas que quiserem, todas as empresas que quiserem oferecer ou propiciar para uma pessoa, para um trabalhador, um visto de trabalho, elas vão precisar ser acreditadas. Né? Então, assim, elas vão passar pelo processo, vão ter que obrigatoriamente passar pelo processo de acreditação para se tornar um sponsor, ou seja, para poder oferecer um visto de trabalho para um trabalhador, para contratar trabalhadores internacionais, por exemplo. Essa acreditação vai ter 3 grandes tipos. O primeiro tipo é para empresas que contratem entre 1 e 5 migrantes. Segundo tipo de acreditação para pessoas ou para empresas que contratem mais de 5 migrantes. E o terceiro tipo é para empresas que somente contratem essencialmente pessoas que trabalham em labor. Que é labor? Na construção trabalho de construção, trabalho mais baixo nesse sistema. Isso é importante porque muitas pessoas ficaram, agora vai ser muito mais difícil pegar um visto porque os empregadores têm que passar por um processo de acreditação. Tem que passar por esse processo. Mas em minha opinião, eu acho que não vai ser um processo tão complicado, porque, primeiro, os business, os negócios, precisam migrantes. Nova Zelândia é um país que precisa migrantes. Então, não pode ser um sistema complicado, porque senão o sistema não vai funcionar. A economia não vai funcionar. E segundo, vai haver categorias diferenciais
para as diferentes empresas muito mais pequeninhas ou empresas muito mais grandes e para empresas que somente precisam pessoas em área de labor. Então, os contras. Então, os contras é o que a gente acabou de falar, que só as empresas que estão acreditadas vão poder oferecer visto de trabalho, vão poder ser sponsor, né, de trabalhadores que são de fora do país, né, e que a acreditação é um processo que a empresa tem que passar, ela tem que pagar por esse processo e ela tem que ser aprovada nesse processo para que ela para que ela seja acreditada. E algumas empresas, assim, a gente sabe que tem empresas que são mais organizadas, tem outras que não. Então, as que não são muito organizadas provavelmente vão ter dificuldades nessa acreditação. Sim. Os prós é que agora a gente vai ter menos categorias de vistos e isso vai simplificar o processo do visto de trabalho. Não vai ter essa confusão, né, Linda, de diferentes processos terem diferentes critérios, né? Vai ficar mais rápido para o empregador e para o empregado, né? Porque quando uma empresa ela é acreditada, significa que ela já passou por um processo de checagem pela imigração. E então, assim, a checagem para a aplicação do visto ela se torna menos exigente, né? E melhores condições para os trabalhadores, porque nas empresas certificadas, isso é uma coisa importante de dizer, Marina, nas empresas certificadas, a empresa passa por esse processo de certificação. Isso. A empresa que é certificada, que é acreditada, ela passou por um processo de checagem. E nesse processo de checagem, eles checam uma reputação, se o que é dito, se o que eles dizem que pagam, eles pagam de fato, se essa empresa tem alguma reclamação, vamos dizer assim, trabalhista, né? Se alguém de maus tratos de trabalho, se paga o salário, processo. Se paga o salário desses trabalhadores. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser esse processo de acreditação. Isso vai estar definindo-se nos próximos meses, no próximo ano. Mas vai dar um pouco mais de certidumbre para essas pessoas. Primeiro porque essas empresas acreditadas neste processo, esses trabalhadores vão ter certidumbre que vai ser um pouco mais fácil pegar esse visto de trabalho, esse temporary work visa, esse novo esquema. E segundo, porque a gente sabe que nesse processo a imigração vai filtrar muito e tratando de melhorar as condições desses trabalhadores, tratando de, por exemplo, certificar ou verificar se essa empresa paga impostos. E se está ok com os impostos, se essa empresa paga corretamente a seus empregados, se essa empresa faz tudo certo, e não necessariamente, eu repito, que tem que ser empresas grandes, vai ser para qualquer tipo de empresa e porque também vão verificar por que essa empresa precisa migrantes. Então, por exemplo, uma empresa como esta, uma empresa que é uma agente de imigração e agente de estudos, a gente precisa migrantes porque os clientes são migrantes. Então, eu não posso contratar um kiwi que não fale português ou um kiwi que não fale espanhol. Então, esse vai ser um pouco o raciocínio de explicar a imigração, porque essas empresas requerem também migrantes. Tá? E por que na Nova Zelândia não tem personal qualificado para, por exemplo, empresas de IT. Há muitas pessoas que trabalham em IT e que provavelmente pode estar vendo este webinar. E imigração sabe isso, então todo esse processo vai tornar, vai factorizar nesta acreditação que a imigração vai fazer. O que é incerto, o mesmo do anterior, né? A gente não sabe o que é que vai ser, qual o critério de checagem, tanto da empresa como da função, da posição em si, e do trabalhador, o que é que vai ser exigido, né? O que ele vai ter que mostrar. Isso ainda é uma incógnita. Sim. A terceira mudança importante que a gente quer ressaltar nesta transição dos 18 meses é o sistema de classificação, a mudança no sistema de classificação atual dos vistos de trabalho. Por exemplo, os vistos de trabalho Essential Skills, que é, de novo, o visto mais usado para pegar visto de trabalho, agora tem uma classificação. E há 3 tipos de visto, que são Lower Skill, que é um visto por 1 ano, Mid Skill, que é um visto por 2 ou 3 anos, e Higher Skill, que é um visto por 5 anos. Somente o visto de Mid Skill e de Higher Skill, você pode patrocinar a família que é o cônjuge e os filhos, tá?
Só para explicar para quem não sabe o que é. Quando a gente fala patrocinar a família, é trazer o cônjuge, o marido ou a esposa com o visto de trabalho e o filho como estudante local. Sim. Né, como estudante que não paga benefícios, escola. Dá benefícios para essa cônjuge e esses filhos. Esse sistema que sigue vigente agora, que está agora, The Essential Skills, é um sistema especificamente basado em salário, mas também basado na classificação de ANSCO. ANSCO é a classificação de todas as posições na Nova Zelândia e na Austrália tem um código, um número, que classifica o nível de skill ou habilidades dessa posição, que pode ser de 1 a 5. Então, agora, para poder dar um visto lower, mid ou high skill, esse oficial de imigração vai a ter em conta a posição, essa classificação de ANSCO e o salário. Nesse novo sistema, que é o sistema de Temporary Work Visa, o mais importante, todo vai estar basado no salário. Então, se é acima de $25 por hora, que é a média nacional, vai ser um higher pay jobs. Se é debaixo desses $25, vai ser um lower pay jobs. Essa vai ser a classificação mais importante. Agora, que é os contras? O contra é que o mid-skill vai deixar de existir, né, que existe atualmente. Depois dessas mudanças, ele vai deixar de existir. E por que isso é um contra? Porque o mid-skill, a partir do mid-skill, você já conseguia trazer a sua família, né? E o salário era mais baixo. O salário era mais baixo. Então, hoje, para você conseguir, para você conseguir trazer a sua família, você pode trazer com um salário mais baixo do que 25, né, atualmente. E depois isso pode não acontecer. Sim, com mid-skill. Os prós, que essa categorização dos trabalhos pela ANSCO que deixará de existir, tornará o sistema um pouco mais simples e as pessoas com posições meias ou baixas que ganham $25 ou mais poderão ter vistos de longo prazo e patrocinar o visto de trabalho para cônjuge e de estudante para os filhos. Isso vai ser positivo. Eu acho que remover a ANSCO do sistema vai beneficiar muitas pessoas. Por quê? Porque a gente já tem tido problemas com a classificação, com encontrar a classificação correta para essa pessoa. A classificação precisa um tipo de habilidades, mas também precisa um tipo de qualification, de estudos e também um tipo de experiência específica. Então, muitas pessoas ficavam com uma oferta de emprego, mas não tinham todo o que especificamente detalhava ANSCO para poder pegar esse emprego. Sim? Então, isso é uma das vantagens, porque sem essa classificação do ANSCO, vai ficar provavelmente mais fácil, né, você conseguir que essa pessoa demonstre que ela é capaz de fazer aquilo. Porque antes eram muitos detalhes. O que é incerto é os benefícios finais de cada um desses dois vistos, de vistos higher paid e lower paid, porque a gente não sabe precisamente quanto tempo esses vistos serão concedidos, se vai ser por 1 ano, ou por 5, ou por 3. Provavelmente vai ser 1 ou 2 anos para lower paid, ou para trabalhos debaixo do 25, e provavelmente vai ser 3 ou 4 para esses trabalhos higher paid. Mas ainda é incerto. É incerto, todavia é uma especulação. Ok, a última mudança importante é que os empregados que atualmente possuem um visto de trabalho que é um lower skill, a partir do segundo semestre de 2020, vão poder patrocinar os vistos do cônjuge, por exemplo, com vistos de visitante, e os vistos dos filhos com vistos de estudante. Isso ha causado também controvérsia. E a gente pode falar disso. Sim, assim, porque o que a gente ouviu muito quando essa mudança foi anunciada? A gente enxerga ela como mudança muito positiva, porque hoje quem tem um lower skill, ele não pode trazer a família. E a gente tem famílias brasileiras que o pai o pai está morando aqui e a mãe está no Brasil, porque não pode trazer. Isso. Então, a partir do meio do ano que vem, vai ser permitido que essas pessoas tragam a família.
qual é a diferença para quem tem um mid-skill? É que essa pessoa ela pode trazer a família dela, ou seja, ela pode trazer a esposa ou o marido, mas com visto de visitante, ou seja, essa pessoa não vai ter, não vai poder trabalhar aqui na Nova Zelândia, mas o filho vai ter escola, o filho vai estar com visto de estudante. E isso a gente continua, mesmo que a pessoa, porque algumas pessoas questionaram, mas eu com baixo salário, que é o lower skill, né? Eu com baixo salário não vou conseguir sustentar a minha família na Nova Zelândia porque meu cônjuge não vai poder trabalhar. Né? O qual é certo. Em parte é verdade. Isso é verdade. Mas não tira a oportunidade do cônjuge, da esposa ou do marido encontrar um emprego, conseguir uma oferta de trabalho e poder também aplicar um visto de trabalho aqui. Então, assim, estar aqui não está separado da família e a família está aqui. Existe uma vantagem mesmo que essa pessoa não possa trabalhar, porque ela não pode trabalhar, mas isso não quer dizer que ela não pode procurar emprego. Né? Não pode procurar um emprego que ofereça um visto de trabalho para ela. Isso ela pode fazer. E a gente tem visto casos, né, Lina, de pessoas que estão aqui como visitantes, que conseguiram uma oferta de trabalho, conseguiram demonstrar a experiência e a formação na área da oferta, e a gente conseguiu aplicar o visto dessas pessoas. E olha que o mais importante é essa unificação familiar, porque muitas pessoas ficavam sozinhas, ou ficavam com famílias divididas. Então, agora, a partir de outro ano, não vai ser assim. Vai ser um pouco mais simples esse processo. Agora, como tudo isso pode me afetar, que é o mais relevante. Isso é importante, gente, que vocês já comecem a falar do caso de vocês e fazerem as perguntas de vocês, porque depois a gente vai entrar nesse mérito de responder como pode afetar cada um especificamente. Né? Então, uma primeira coisa somente para precisar, para mencionar, é que as pessoas que têm atualmente um visto de Essential Skills ou um visto de Work to Resident Visa sob a categoria de Accredited Employer, ou pessoas que têm um visto de Partnership, um visto de trabalho sob a categoria de Partnership, ou pessoas que têm um visto Post-Study, pessoas que estudaram na Nova Zelândia e pegaram esse visto Post-Study, não há mudanças para essas pessoas. E você está sujeito às leis que estavam em vigor no momento da aplicação do seu visto atual. Isso é importante. Tá? Então, assim, e isso é uma coisa para deixar bem claro, que é uma outra dúvida das pessoas. Porque teve gente que aplicou o visto antes das mudanças, mas esse visto só foi aprovado depois das mudanças, porque aplicou muito próximo. Mas, se ele foi aplicado antes das mudanças, ela está sujeita à legislação que estava em vigor no momento da aplicação, não da aprovação. No momento que você aplicou. Sim. Agora, há algumas pessoas que estão conectadas que estão morando na Nova Zelândia e que provavelmente têm uma oferta de emprego ou tem uma opção de emprego ou está trabalhando para esse empregador. Qual é o melhor momento para tentar? A gente acha que o melhor momento é agora. Você pode pegar esse visto com as condições, com a legislação que existe atualmente. Pode ser um visto de Work to Resident, ou pode ser um visto de Essential Skills, ou de qualquer outra categoria que a gente falou, que a gente mostrou que em muitas categorias especificamente. Então, se você tem uma opção, entre em contato, e a gente pode olhar, pode verificar que tipo de contrato você tem, que tipo de empresa, que tipo de salário, para saber qual é a melhor opção para vocês. E por que o melhor momento é agora? Porque, assim, embora a gente consiga enxergar prós e contras, mas, assim, não só contras, mas prós nessas mudanças também, elas ainda são muito incertas. E, assim, elas podem acontecer. Quando eles falam que pode acontecer nos próximos 18 meses, isso quer dizer que pode começar. Uma pode acontecer amanhã, outra daqui a 2 meses, outra daqui a 3, outra daqui a 6 meses, 1 ano, a gente não sabe. E a gente também, como tem muitos pontos que são incertos, o melhor é aplicar agora, é garantir o que você tem agora. E para essas pessoas que estão morando no Brasil e que não tem uma oferta de emprego, que quiser conseguir uma oferta de emprego, a gente somente quer mencionar os 3 elementos que são fundamentais para este processo de pegar uma oferta de emprego ou pegar um visto de trabalho. Você tem que ter algo que oferecer, experiência ou formação, o que é que você tem interessante para oferecer. O segundo é nível de inglês. Você tem que lembrar que nós estamos falando de um país onde as pessoas falam inglês, onde o inglês é muito importante, então o inglês é importante também. E latitude, como falar isso? Atitude das pessoas para pegar esse emprego. Nenhum emprego vai a venir do céu e cair no seu colo. Sim, né? Sim. E isso aqui é importante, gente, principalmente para quem está no Brasil, é que, assim,
Muitas pessoas, o nível de inglês é super importante, então assim, é o primeiro passo, mas se você já tem um pouquinho de inglês, é possível que você consiga já vir para Nova Zelândia com visto de trabalho. A gente já trouxe pessoas, né, Lina, para cá. Que nunca moraram na Nova Zelândia. Que nunca moraram na Nova Zelândia, nunca sequer tinham viajado para Nova Zelândia, mas conseguiam se comunicar em inglês, tinham os skills e a profissão que é demandada aqui, conseguiram se inscrever e fazer um processo de visto de trabalho estando no Brasil. Por quê? Porque tiveram a atitude para fazer isso. Exatamente. Então, assim, é muito você buscar o que você está precisando. Ou se você não tem inglês agora, vim estudando inglês. Você pode vir, a gente pode também assessorar nesse processo para pegar uma escola, um curso de inglês e poder estudar inglês na Nova Zelândia e obter os skills de poder falar e poder pegar esse emprego que você está precisando. Ok. Que parte do processo? E aí vem o questionamento da gente para cada um de vocês que está assistindo esse webinar, né? Em que parte do processo você está? Né? Então, assim, se você está ainda na parte do idioma, de aprender o idioma, ou de conseguir se comunicar, quais são os seus passos? Primeira coisa, aprender o idioma, ou aqui ou no Brasil, né? Então, assim, você precisa... lógico, é muito mais fácil você aprender num país que você fazer uma imersão, né? E você aprender num país onde todo mundo vai estar falando inglês ao seu redor, é muito mais rápido aprender dessa forma. Mas também vai de cada um, das possibilidades de cada um. Mas se você está nessa fase do processo, a gente pode te ajudar a trazer, e, de novo, para o processo de visto estudante, a nossa assessoria é gratuita. A segunda fase que você pode estar, que é na fase do eu já tenho um inglês e eu estou me formando, ou eu já tenho, sim, uma formação acadêmica, né? Só que eu não tenho ainda experiência, então como é que eu posso fazer? A gente também pode ajudar nesse processo. Ou você pode vir com um visto para estudar um diploma, ou um master, um pós-grado em diploma, que dá benefícios de visto pós-study, de visto pós-estudo, para que você pode morar e trabalhar uma vez que você terminou esse estudo por 1, 2 ou até 3 anos e poder pegar ou insertar o perfil de você no sistema laboral na Nova Zelândia. Então, para as pessoas que já têm inglês suficiente, em vez de vir para cá estudando inglês, vem com um visto, com um diploma, com um master, com uma pós-graduação, né? E tem o Work Visa pós-estudo depois. Exatamente. Em qualquer parte desse processo, a gente pode te ajudar. Ok. Para finalizar, se você tem mais dúvidas, você pode entrar em contato conosco e a gente pode olhar o perfil de você. A gente tem um canal de Facebook, de YouTube, onde tem muitos vídeos muito bons. Tem muita informação relevante, tem testemunhos de pessoas que fizeram todo esse processo, e essas histórias são interessantes para saber que é possível, que todo isso é possível. E assim, a diversificação dessas histórias é tão grande que você com certeza vai se identificar com uma das histórias. Então vai lá assistir que você vai acabar se identificando e entendendo que tem pessoas que estão na mesma situação que você. A gente também tem no nosso website um teste migratório gratuito, que é um teste que já é um primeiro filtro para saber em que etapa você está, né? E também para as pessoas que já estão um pouco mais adiantadas, que já têm uma oferta de trabalho, ou que já têm um processo que talvez já tenha a pontuação necessária para uma futura residência, pode marcar também, a gente marca um assessment com Lina, que é uma avaliação migratória com Lina, que ela tem duração de 1 hora, e ela vai explicar todo o processo e ver em que etapa que é possível ser feito. A gente tem, para quem está aqui em Auckland, principalmente, o nosso escritório fica aqui na Albert Street, pertinho da torre da Sky Tower, no centro, perto de tudo. Quiser visitar a gente, são super bem-vindos para virem visitar a gente aqui, tá? Ou você pode pegar o WhatsApp, e também o número está lá, sim, e a gente pode falar e conversar um pouco mais de detalhes sobre todo o processo. Então, a gente vai ficar agora com as dúvidas, com as perguntas. Então, a gente já tem aqui a primeira pergunta aqui é de Paulo Mendes, tá? Ele está falando, eu sou eletricista com grande experiência e formação, e pelo que vi, eu entro no viés do trabalho de longo prazo, pela ANSCO 3. Porém, se eu for conseguir o sponsor depois da unificação dos vistos, como vai ficar? Principalmente a questão da residência, né? Ok. A residência sob a categoria de Skilled Migrant não ha sofrido nenhuma modificação. Então, pessoas que têm agora um visto de Essential Skills, pessoas que vão aplicar um visto de Essential Skills sob essa mesma categoria,
pode pegar a residência com a opção de Skill Migrant Category. Isso não vai mudar. E nesse processo mais importante, a gente pode mostrar também esse é um gráfico muito simples e sencillo para revisar os fatores que você tem que pegar ou tem que cumprir para pegar esse visto de residência sobre o sistema de pontuação. Então, esse visto de residência vai dar pontuação por idade de você, se você tem formação, as qualifications que você tem, se você tem experiência no Brasil, experiência na Nova Zelândia, também pode dar pontuação, e se você tem uma oferta de emprego. Então, é possível agora, para essas pessoas, ou para você que queira pegar esse visto de trabalho, depois aplicar para um visto de residência sobre esta categoria e esse sistema de pontuação. Okay, outra pergunta. Rosiane Cardoso. Meu marido já tem visto de trabalho e mora desde dezembro de 2019, desde dezembro de 2018, deve ser, né, na Nova Zelândia. Eu posso pedir meu sponsor visa através dele, daqui do Brasil? Ou seja, na verdade, se você pode pedir o seu visto de trabalho como partner, deve ser essa a pergunta, sim, né, Rosiane? Sim, Rosiane, vai depender muito de que visto ele pegou. Se pegou um visto lower skill, ou higher skill, ou mid skill. Se ela pegou um visto mid-skill ou higher skill, ela pode patrocinar o visto de você agora. Um visto de trabalho de você. Já pode patrocinar. Já pode patrocinar um visto de você. E a gente pode ajudar nesse processo também. Exatamente. Por supuesto, a gente tem que... Não é um processo automático, isso é importante mencionar. Uhum. Não é porque você tem um partner e a imigração vai dar um visto de partner para você. É um processo também. Você tem que cumprir os requisitos mínimos para poder validar esse partnership. Não significa que se você tem um certificado de matrimônio ou de certidão de casamento. De casamento, não significa que se você tem certificado de casamento, a imigração vai dar. Não. É muita evidência que você tem que demonstrar, mas você pode entrar em contato e a gente pode assessorar mais a respeito. E se ele tiver um lower skill, por enquanto não é possível que você venha, né, como partner, mas a partir do meio de 2020 exatamente, você vai ter essa possibilidade de vir como visitante, né, Lina, como foi explicado anteriormente. Fernanda Fê está perguntando qual o valor do assessment. E a gente vai falar para vocês, tá? O assessment você paga avaliação, se você estiver na Nova Zelândia, você tem que pagar o GST, que é um imposto, então é $253. Mas esse valor, se você seguir com o processo com Lina para sua aplicação ou do Work Visa ou para residência, esse valor é abatido do valor que ela vai cobrar para a assessoria do processo, tá? E se você estiver no Brasil, é $200 com as mesmas condições. Luiz Porto está perguntando, a nova forma de classificação do Work Visa, High e Low Paid Jobs, deve influenciar no sistema de pontos para o pedido da residência? Essa é uma coisa que vai ser desarrollada nos próximos meses com imigração. Eu acho que não todavia. Lembra que para pegar residência bajo esse sistema de Skill Migrant, o mínimo é um salário de $25 por hora. Okay? Você tem que ter pontos por esse Skill Employment. E esse Skill Employment, a definição desse Skill Employment é que tem agora, que tem que ser um ANSCO ou um Employment com um ANSCO 1, 2 ou 3 e, adicionalmente, um salário de $25 por hora. Eu acho que o que está sendo a imigração com essas mudanças e esta unificação é tratar também de unificar esse sistema de Temporary Work Visa com esse sistema de Skill Migrant. Por quê? Porque esse sistema de Skill Migrant tinha esses 25 como mínimo. Agora, a divisão desse Temporary Work Visa vai ser para pessoas que têm mais de 25 ou menos de 25. A Fernanda, eu acho que a pergunta dela, a Aline acabou de responder, mas ela está perguntando se o ANSCO não vai mais existir no futuro. Sim. Provavelmente o sistema de pontuação para a residência também vai mudar. Provavelmente, mas agora não vai mudar. Agora sigue existindo a definição de ANSCO em la Skill Migrant Category e o salário de mínimo 25 para poder dar pontuação por um emprego na Nova Zelândia. A Rosiane perguntou de novo, porque a gente respondeu a pergunta dela se ela pode vir como partner, né, do marido, mas ela está perguntando aqui, mesmo não moramos, a gente não morou junto
por um ano completo. Sim, Rosane, é um caso um pouco mais complexo. Então, se você pode entrar em contato, a gente pode revisar, porque a gente tem casos onde as pessoas han ficado separadas e depende das circunstâncias dessa separação. Depende se ha sido separado por questão de este processo de não poder ficar com um visto de partnership ou por alguma outra questão. E o mais importante é poder demonstrar que você siga tendo uma relação genuína, estável e interdependência financeira, interdependência emocional. Isso é o mais importante. Você pode corroborar isso, mas é um caso complexo. Se você não está morando juntos, é um caso mais complexo. Então, pode entrar em contato também. Então, o Marcos está perguntando, posso procurar emprego se estiver fora da Nova Zelândia? Do que eu preciso? Pode o quê? Se eu posso aplicar um visto, né? Eu posso procurar um emprego na Nova Zelândia se eu estiver fora da Nova Zelândia? Foi a pergunta dele. Pode, definitivamente você pode. A gente tem muitos casos com muito sucesso de pessoas que não moraram, que nunca viajaram na Nova Zelândia, nunca moraram, e pode ser. Lembra, o mais importante é que você tem que ter algo que poder oferecer, uma formação, uma experiência. Inglês é importante, não tem que ser inglês perfeito. A gente mora neste país onde a maioria das pessoas são migrantes e o inglês não é perfeito, mas tem que ter um nível de inglês comunicativo para poder falar e poder passar uma entrevista por Skype, para poder fazer uma videochamada com esse potencial empregador. E tem que ter essa capacidade de vender a você também, essa atitude. Sim, que vale para qualquer entrevista de emprego, tanto no Brasil como aqui. Né? Isso não muda, isso vai ser o mesmo. Sim. Uma outra pergunta aqui. Eu tenho um empregador que me oferece um patrocinador, mas ele não sabe qual é o procedimento para fazer esse visto de trabalho. O que eu devo fazer? Sim. Procura imigração de vaga. Entrar em contato, sim, porque parte desse processo nesse processo para pegar esse visto de trabalho ou qualquer outro tipo de visto, a gente tem que entrar em contato com esse empregador para explicar, porque muitos empregadores têm uma concepção um pouco errada. Por exemplo, empregadores que eu he falado e essas pessoas pensam que dar um sponsor ou patrocinar um visto de trabalho significa que eu tenho que pagar a acomodação dessa pessoa, que eu tenho que pagar os tiquetes se essa pessoa faz alguma coisa chata e tem que voltar para o Brasil, eu tenho que pagar para essa pessoa. O qual não é certo. Basicamente, o que precisa precisa dar uma oferta de emprego, precisa dar um contrato para esse trabalho que é oferecido. Mas a gente pode falar, e essa é parte do processo, a gente pode falar com esse empregador, a gente muitas vezes também tem a capacidade de negociar com esse empregador o salário para conseguir as melhores condições de visto para você. Então, pode entrar em contato com nós e a gente pode te ajudar nisso. Porque a gente tem uma pergunta mais antes. Marcelo, ele está falando que o MBA em Project Management é considerado level 8 ou 9. Se for level 9, onde posso validá-lo? Meu diploma de engenharia civil eu já validei na Austrália. Sim. Todos os MBAs ou os Masters são level 9. E a gente tem um vídeo muito interessante em YouTube. Se você entra em contato, Marcelo, a gente pode mandar, onde a gente explica muito mais em detalhe como é o processo de avaliação com NCQA e de registro de sua profissão, se sua profissão precisa, se tem uma profissão precisa. Mas entre em contato, a gente manda o vídeo que está em YouTube para que você aclare todas as dúvidas. Então, é tempo para finalizar muito, muito pronto. A gente somente tem 2 minutinhos mais. Mas eu quero agradecer a todas essas pessoas que ficaram conectadas, que ficaram mandando mais perguntas. A gente tem mais perguntas e se você tem qualquer outro tipo de dúvidas, entre em contato, que a gente pode resolver todas essas dúvidas. Não é porque o webinar acabou, gente, que a gente não vai responder as perguntas, tá? Podem continuar enviando as perguntas de vocês, a gente vai responder as perguntas por escrito dessa vez, né? E se tiverem mais dúvidas, meu WhatsApp tá aí, tá?
Para quem está na Nova Zelândia, é o WhatsApp, vocês podem me ligar também, a gente pode marcar um horário. Se estiver no Brasil, a gente marca um horário que fique bom para todo mundo, para a gente conseguir se comunicar. E a gente pode tirar todas as dúvidas pelo telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, e a gente pode assessorar vocês em qualquer um dos processos que vocês queiram. Rosiane, para você especificamente, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Sim, o que a Laura falou é importante. É importante ter conta conjunta nesse processo de partner, né? É uma vantagem ter conta conjunta. A gente não vai conseguir responder mais nenhuma pergunta agora, mas, por favor, continuem mandando que a gente vai responder. Tem uma das perguntas aqui que antes de encerrar, a gente não vai responder agora, mas a gente vai fazer uma promessa, que é quais são os tipos de trabalhadores necessários na Nova Zelândia. A gente vai fazer a gente vai fazer live uma live sobre isso, então, especificamente sobre isso. Dá like a Facebook, a página do Facebook, para que você consiga entender toda a informação. Isso. Todas as coisas. E se registra lá. Muito se registra, obrigada. Que você vai saber de todas as novidades. Segue nossas redes sociais que a gente vai anunciar quando a gente for fazer essa live, tá? Muito obrigada por todo o tempo. E entre em contato e procure ajuda quando você está querendo fazer qualquer passo na Nova Zelândia. Muito obrigada. A gente espera vocês. Tchau. Tchau. Espera Obrigada. aqui. Tchau.